Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Bom, vamos lá para a nossa quarta e última aula, né, de filosofia da educação. É, Agora, como eu tinha dito para vocês, caso você não tenha assistido o vídeo anterior, né, mas no quarto vídeo agora, na quarta videoaula, eu queria então falar um pouco ainda sobre filosofia na educação, tá? Então, filosofia na educação formal 2, que é um pouco dessa realidade da filosofia dentro do ambiente escolar e como é que nós poderíamos trabalhar algumas questões bem práticas, tá bom? Como eu disse para você, eu já realizei algumas atividades, sou professor, né, de filosofia no ensino médio, então conheço algumas questões e acredito que gostaria de contribuir aí com a tua formação, falando de coisas muito práticas mesmo, aquilo que podemos utilizar dentro do cenário, dentro da escola e tudo mais. Bem como nós podemos administrar as relações com o aluno, não é? Nós estamos falando de gente, nós estamos falando de pessoas. Então aqui o afeto ele é importante, tá bom? E a nossa disciplina, nós enquanto professores de filosofia, dentro dessa área que é das ciências humanas, nós temos uma grande contribuição, nós podemos contribuir, tá, com essa formação do indivíduo muito bem. Vamos lá então? É, Para começarmos agora aqui, eu queria trazer um pouquinho quais são as competências próprias da filosofia na educação. Quais são as competências próprias da filosofia em sala de aula, tá bom? Quem está dizendo isso aqui não sou eu, mas sim os parâmetros curriculares nacionais aqui, ó, os PCNs, tá? E os PCNs eles vão ter aqui, como eu disse, uma contribuição extremamente significativa no processo de consolidação do saber filosófico, tá? Eu sei que muitos profissionais, professores, nem sempre gostam, né? Porque acha muito burocrático, muito teórico. Porém, se nós não tivermos uma base teórica, a nossa prática ela vai se tornar falha, ela não vai funcionar. Então é necessário, sim, conhecer os documentos que compõem a educação, perceber como eles podem colaborar com a gente, tá? Bem como com o nosso aluno, como eles podem fazer bem realmente a construção desse indivíduo, né, que nós estamos aí auxiliando no processo de formação. Então vamos lá. A primeira competência que os parâmetros vão trazer é ler textos filosóficos de modo significativo. Ou seja, o nosso aluno precisa, no decorrer da sua formação, aprender com a nossa disciplina a ler textos filosóficos de modo significativo. O que significa isso? Significativo, então, é a compreensão do texto. É o aluno, quando pegar o texto de filosofia que você vai trazer para a sala de aula, ele vai conseguir ler aquele texto, entender aquilo que está sendo dito ali, e a partir da sua compreensão ele vai refletir, tá bom? É aí que nós respondemos a pergunta que eu tinha feito lá no vídeo anterior, no terceiro vídeo. Nós temos que ensinar filosofia ou temos que ensinar a filosofar? Pois bem, aqui nós já temos a resposta. Nós precisamos ensinar os dois. O professor de filosofia ensina o seu aluno a filosofia e a partir dela filosofar. A partir do momento que eu mostro para o meu aluno, que eu identifico com ele, junto com ele, um texto filosófico, a partir desse texto é comum, é normal e assim a gente espera que esse aluno produza suas próprias reflexões. Ele comece a se questionar sobre aquilo. Eu vou dar um exemplo muito legal. Um dos autores que eu trabalhava no terceiro ano, trabalho no terceiro ano, é Platão. E a ideia de Platão, o mundo das ideias, né, o mundo metafísico, o mundo físico, essa distinção, eles ficam realmente admirados com tudo aquilo. E é muito legal de perceber, porque eles começam a identificar nas ideias de Platão algumas características religiosas, algumas características muito lógicas, não é? É claro, é necessário por parte do aluno uma abertura para isso. Né? Felizmente tive a sorte de encontrar bons alunos, né, ao longo da minha caminhada aí e que tinham muita abertura para compreender, né? Tanto que eu até falava para eles no começo de qualquer assunto: olha só, não estou falando mal da sua crença, não estou dizendo que você está errado, eu apenas preciso
para que a gente possa fazer um bom trabalho, que você agora se abstenha, né, das suas crenças. Se abra um pouco para as coisas novas. Porque às vezes eu vou dizer algo que vocês não vão entender, ou que vocês vão achar que está totalmente fora da casinha, que não tem lógica, né? E é necessária a abertura de vocês. E de fato sempre deu muito certo, assim. Os alunos sempre foram muito abertos a isso, né? As ideias que, por mais que inicialmente eles rissem, né? Por exemplo, quando nós falávamos sobre a arqué ou arché, né? Que fundamenta a origem do mundo, a origem do cosmos. E daí tem o Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, não é? E as suas teorias, que o mundo veio da água, o mundo veio do ar, o mundo é fogo, né, de Heráclito. E eles não entendiam aquilo. E quando a gente vai explicando, e você dá exemplos, e você traz aquilo para a prática, questões básicas, eles começam a parar e falar, olha, tem um outro jeito de olhar o mundo, tem um outro jeito de falar da criação, não é? Nós vivemos numa sociedade de princípios cristãos, então, obviamente, que é muito comum que a maioria dos nossos alunos venham dessa formação, não é? De famílias cristãs. Então, falar de origem do mundo que não seja a origem cristã soa para eles como, até mesmo para alguns, como pecado, como uma aberração. Então, isso para mim, eu acho encantador, é incrível, porque você está fazendo com que ele confronte as suas verdades. O que é próprio do nosso conteúdo, é próprio da nossa disciplina, e nós temos a obrigação, enquanto profissionais, de tratar esses assuntos dessa maneira, tá bom? Outra questão que às vezes pode surgir, aluno nem sempre gosta muito de ler, não é verdade? Pois bem, antes de apresentar o texto, e aí fica uma sugestão, antes de apresentar o texto para eles, né, o texto filosófico, fale sobre o texto. Conte para ele, mas conte com amor mesmo, entendeu? Conte com expressões. Se você conseguir desenhar no quadro, chame a atenção, cative o seu aluno para isso. Que logo em seguida você vai trazer o texto e vai ficar muito mais claro para ele, tá? Ele não vai enxergar apenas como um texto, mas sim como uma comprovação daquilo que você contou. E aí ele começa a ler e ele se apaixona e é um processo muito bacana, tá bom? Então essa é uma das primeiras competências aí que nós, enquanto professores de filosofia, devemos desempenhar, desenvolver nos nossos alunos, tá bom? A segunda, ler de modo filosófico textos de diferentes estruturas e registros. Então, não é apenas ler criticamente o texto de filosofia, mas a partir do texto de filosofia eu consigo ler qualquer outra coisa de uma maneira diferente, nem que seja uma receita de bolo. A receita de bolo está pedindo lá olha, eu tô ruim de receita, mas ela está pedindo lá duas xícaras de açúcar. Tá? Mas será que tudo isso mesmo? É parar para criticar até mesmo as coisas mais óbvias, o que a gente, a partir do texto filosófico, vai garantir que o nosso aluno faça. Até chegar ao ponto em que ele vai assistir um jornal, em que ele vai ler uma reportagem e ele não vai simplesmente acreditar naquilo tudo. Não é? Nós vivemos, por exemplo, agora no país, um processo no qual a própria justiça, a política, ela está interessada nas notícias falsas, né? Nas fake news. Se investiga sobre isso, é tema de jornal. Então é até interessante trazer algumas fake news para a sala de aula, sem dizer que são fake news, e mostrar para os alunos, para que a gente possa aí ver qual é o grau de criticidade deles. É claro, tudo isso vai depender do histórico de cada um, né, da formação, daquilo que eles trazem como bagagem. Entretanto, aqui é um processo extremamente enriquecedor, porque e é próprio da pedagogia, né, da educação. Começar o meu trabalho, o meu processo, a partir daquilo que o aluno já tem, que ele traz, e que não precisa se resumir apenas aos alunos da educação dos anos iniciais e finais, não é? Mas o ensino médio também, numa disciplina como a nossa, como a de filosofia. Terceiro, articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas ciências naturais e humanas, nas artes e em outras produções culturais. Ou seja, a partir do texto filosófico, nós desejamos que o nosso aluno adquira a competência de ler que não existe apenas uma ética, mas existem as éticas, que não existe apenas uma verdade, mas as verdades,
que não existe apenas uma política, enfim, mas várias políticas. Ou seja, com isso ele começa a ampliar a sua compreensão de mundo e entender que aquilo que ele vive ou que ele acredita não é a verdade absoluta, não é apenas aquela situação. Ou seja, a partir do conhecimento filosófico e os conteúdos que ele adquire, ele vai fazer esse processo de articulação. Ele vai ligando as coisas e ele vai entendendo que todos merecem respeito, que todas as crenças merecem respeito, que todas as filosofias de vida merecem respeito, que todas as éticas, as teorias, as verdades, tudo isso é digno de respeito, porque foi construído pelo ser humano ao longo da sua formação, ao longo da formação da humanidade. Tá bom? Meu querido aluno, uma coisa que eu acho incrível, veja bem, a nossa função enquanto professores não é trazer certezas para os alunos, não é? Às vezes eu vejo muito, eu percebia alguns professores de filosofia que colocavam as suas crenças em sala de aula. Sejam crenças religiosas, crenças políticas, não é? Está errado, já digo isso sem medo algum, está errado. O professor de filosofia não pode, você enquanto profissional, não pode, você não deve utilizar das suas verdades, dos seus argumentos pessoais para realizar a sua sala de aula, para realizar as suas aulas, não é? Então, não importa o que nós acreditamos. Tanto que isso era muito legal, porque às vezes eles perguntavam para mim assim depois de um tempo, né, de sala, professor, você acredita em Deus? Professor, você tem religião? Porque a gente não entende. Às vezes você fala de Deus, mas daqui a pouco você não está falando mais, e você está falando de outro tipo de formação de mundo. Isso é maravilhoso. Ou seja, nós, enquanto na filosofia, já que a disciplina ele tem esse caráter desconstruído, nada mais necessário do que o professor com conhecimento, porém a capacidade de desconstruir aquilo que ele acredita. Entendeu? Então, quando eu for falar lá de Sócrates, eu vou falar da teoria de Sócrates como se fosse a minha teoria. Eu vou mostrar para o meu aluno como se eu acreditasse piamente naquilo. Para que na próxima aula, quando eu for falar de Aristóteles, e eu vou fazer aqui uma comparação, ele vai ficar assim, peraí, professor, eu pensei que você acreditava naquilo da semana passada. E ele vê que não, peraí, poxa, tem várias formas de pensar. Ele não está aqui me catequizando, me dogmatizando, mas esse ensino que eu estou aprendendo, ele me possibilita enxergar o mundo de diversas formas e a partir dessas diversas formas eu vou escolher. Eu vou fazer o meu processo de escolha daquilo que eu considero certo, bom, válido ou não, tá? Olha, eu realmente sou muito apaixonado pela filosofia. E a filosofia na sala de aula, no ensino médio, especialmente, porque é ali que nós vemos o indivíduo muito fragilizado, ao mesmo tempo em que ele é muito convicto, ele quer se afirmar, não é aquilo que ele é, aquilo que ele tem, ainda mais quando ele tem uma religião, né, ou um posicionamento político muito claro. Esses geralmente são os que mais dão trabalho né, no sentido positivo, porque eles estão sempre questionando aquilo que você traz. Ou seja, ele não está ciente daquilo que ele está apresentando, ele não tem convicção plena daquilo que ele acredita. Ele está te questionando porque ele ainda também quer ter certeza sobre aquilo que ele está acreditando. Será que realmente o que eu estou dizendo tem lógica? O que eu estou pregando por aí é certo mesmo? Porque se existe uma ideia tão divergente da minha, como é que eu posso estar tão errado assim? Não é? E aí vem o processo de criticidade, de construção. É lindo, né? É muito bonito, porque é muito verdadeiro. E ele acontece, tá? Você vai ver. Quando você chegar na prática, você for para a sala de aula, você vai ver, tá bom? Aí, às vezes, outra coisa que eu até lembrei aqui. Você pode pensar assim, nossa, você está falando isso, mas eu já estou em sala de aula e eu não vejo nada disso. Pois bem, provavelmente você está em sala de aula como um professor de outra disciplina, não é? Aí que vem novamente a riqueza da filosofia, porque a nossa disciplina, o conteúdo de filosofia, ele tem um instrumento incrível de formação do indivíduo sem dogmatização, ou sem padronização de respostas. Tá? É diferente da matemática, que existe que 2 mais 2 sempre vai ser 4 e acabou. É diferente da língua portuguesa, que eu preciso seguir aquela norma. Não,
filosofia, ela tem uma outra perspectiva, o que torna a sua aula, se você souber conduzir e administrá-la, né, muito atraente, realmente uma das melhores. Tanto que você vai ver, professor de filosofia sempre é o amigo da turma, é sempre aquele, é o meio psicólogo, porque todo mundo acabou a aula, eles vêm conversar com a gente, eles querem perguntar, querem tirar dúvida, né? E isso é incrível, isso é maravilhoso, né? Você está no processo aí efetivo de formação do indivíduo, tá bom? Vamos lá, o próximo. Deixa eu passar aqui. Outro componente, contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem específica, quanto em outros planos. Por exemplo, o plano pessoal biográfico, o entorno sociopolítico, ou então o histórico e cultural, o horizonte da sociedade científico-tecnológica. Só um adendo aqui. Esses temas não fui eu que criei, só reforçando, tá? Todos eles são, e eu estou repassando de acordo com o que está lá nos parâmetros curriculares nacionais, tá bom? Ou seja, o que ele está dizendo esse daqui? A filosofia, enquanto um conhecimento que é humano, ela se modifica, ela se altera, e ela vai se alterar de acordo com cada local, com cada indivíduo e o modo como ele trata aquele assunto, como ele se depara com aquela realidade, tá? Então, é um saber humano, portanto, se comporta conforme o tempo, o espaço, os sujeitos, tá bom? E isso, na verdade, é muito interessante. Como é que a gente faz depois para avaliar o meu aluno? Se ele conseguiu isso, contextualizar os conhecimentos filosóficos, tá? Se ele conseguiu entender quem é o Jean-Jacques Rousseau, se ele conseguiu entender qual era a política lá na França do século XVIII, se ele conseguiu entender qual era o padrão de cultura que existia naquele momento, como é que eu faço isso? No processo de avaliação, eu posso me questionar, peraí, o meu aluno, ele compreendeu esse pensamento? Ele conseguiu demonstrar isso na sua escrita? Ele conseguiu entender o porquê que se pensava desse jeito? Por que que esse autor aqui que a gente trabalhou, ou esse período que a gente trabalhou, funcionava dessa maneira? Ele conseguiu aplicar isso? Ele sabe, por exemplo, distinguir o que é ideia em Platão e a ideia que nós conhecemos? Qual que é o sentido de natureza lá em Rousseau e o sentido de natureza que nós estamos habituados a ouvir? Qual que é o significado de vontade com V maiúsculo e vontade com V minúsculo em Schopenhauer? Será que ele conseguiu? Tá? São essas questões, tá bom? Beleza? Próximo. Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo. Aqui fala, né? Se o nosso aluno aprendeu, ele vai conseguir escrever. Se ele identificou, entendeu o que você disse em sala de aula, o conteúdo ficou claro, ele vai conseguir escrever sem problema nenhum. Então, essa é uma competência que ele precisa desenvolver. A escrita. Desenvolver, a partir da escrita, aquilo que ele conseguiu identificar, tá bom? Nas suas aulas aí. E por último, ele traz lá debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de posição face a argumentos mais consistentes. Isso aqui está óbvio, né? O meu aluno, já que ele está numa aula de filosofia, ele não foi, ou seja, dogmatizado, ele não aprendeu padronizadamente, né? Engasguei aqui, o conteúdo. Se ele fez isso de fato, ele consegue mudar de ideia, ele consegue refletir sobre aquele assunto. Tanto que alguns professores fazem uma dinâmica, geralmente com os alunos, eu nunca fiz, porque não me identificava, mas alguns professores fazem, que é debate filosófico. Então, eles formam 2 ou 3 grupos em sala de aula e pede para que os alunos defendam determinadas ideias. Um grupo vai defender aquela ideia e o outro grupo vai refutar aquela ideia. Então, eles dão os argumentos, apresentam suas ideias, depois inverte. Quem estava defendendo vai refutar, quem estava refutando vai defender. E aí, ou seja, é uma maneira de se trabalhar essa capacidade de argumentação do aluno, que ele consegue mudar de posição. Eu nunca fiz, como eu disse, porque eu acredito, às vezes soava muito como achismo, às vezes as ideias que eles trabalhavam e eu não gostava disso, né? Mas é um método, vale a pena, né? Muitos conseguem bons resultados com isso, tá bom?
Aí eu trago algumas questões agora sim, bem práticas, tá? Para que você possa fazer nas suas aulas de filosofia. Já vai se preparando aí. Talvez no seu estágio, né, você possa utilizar. Então veja bem, ah, primeiro uma coisa que é extremamente importante, né? Você tem que fazer da sua sala um local agradável, tá? E aí tem algumas dicas. Por exemplo, pendrive coletivo. Já ouviu falar sobre isso? Eu tinha um costume, e tenho até hoje com os meus alunos, e que eu acho muito válido, que é o seguinte: como nós utilizamos lousa, né, trabalho na escola pública, então enquanto eu estou lá escrevendo no quadro, passando o conteúdo que eles precisam, enfim, eu deixo um rádio, tanto que eles até apelidaram o rádio de Tigrão. Olha só como eles gostam. E eles podem, cada sala tem o seu pendrive, os alunos escolhem as músicas de uma forma bem seletiva, não vamos ouvir qualquer coisa, né? Dependendo a qualidade da música, não se escuta, é proibido, né? E coloca-se aquela música no pendrive enquanto eu estou no quadro. Então eu estou lá passando atividade, eles estão copiando aquilo tudo, né? Ou quando eu estou fazendo alguma correção de alguma atividade, eles estão vindo em fileira, enfim, ou estou passando nas carteiras, eles estão ouvindo aquela música para distrair, para conversar entre eles um pouquinho sem problema nenhum. Olha só, isso torna o ambiente, a sala de aula agradável, tá? Não é contraproducente, tenho certeza e acredito nisso, exatamente porque ali, naquele momento, eu não preciso dar, eu coloquei isso até no material, né? Esse exemplo. Eu não preciso dar a atenção do meu aluno. Ele apenas está copiando aquilo que eu vou passar. Então, enquanto isso, não há problema algum dele ouvir uma música, de que eu possa também ouvir uma música, não é? Por que não? Tornar aquele ambiente um local acolhedor. E é um pendrive coletivo exatamente porque todos podem colocar uma música sua. E ele vai rodando ao longo da semana, né? Durante as aulas, até chegar na música que você escolheu. E pronto. Ó, é uma dica, tá bom? Que pode valer aí, é claro, tem que ver com a equipe pedagógica, com a direção, se tudo isso é permitido, né? Algumas cidades têm decretos que não permitem esse tipo de práticas, mas aquelas que está liberado, né? É uma dica bem interessante. Outra ideia, você pode resumir os seus conteúdos em músicas, né? Eu gostava muito de fazer isso, principalmente com os primeiros anos, que estão acabando de vir do fundamental, né? Dos anos finais do fundamental. Então, filosofia, por ser muito abstrato, eles acabam tendo dificuldades com alguns temas. Então, passa isso em forma de música, né? A gente vê como que os jovens eles cantam tudo, eles aprendem e decoram rápido música. Então, é um jeito, pegar esse conteúdo e transformar ele em música ou então em poesia, né? Ah, mas daí você pode se perguntar, poxa, mas eu não sei cantar, eu não sei fazer isso. Então você pode pegar um dia e dar essa atividade para os seus alunos fazerem. Pegar aquele conteúdo e fazer um resumo dele em música, né? E pedir para eles apresentarem, valendo alguma coisa. Quem sabe? Com certeza vai sair uns trabalhos bem legais, tá? Tenho certeza disso. Outra questão, toda pergunta é válida, tá? Então, muita calma, muita paciência. E eu digo isso porque eu sei que às vezes a gente escuta umas coisas absurdas, assim. Parece que é tão óbvio, né? Tão nítido. Como é que ele pode me perguntar uma coisa dessa? Escute a pergunta e responda. Toda pergunta ela é muito válida, tá? Então, isso é muito interessante. Outra questão, tenha muito bom humor. Sala de aula de filosofia é teórico, gente. É pesado, não é? Você tem que ter bom humor. Porque quem escolheu filosofia foi você, e não eles. Quem é formado em filosofia e apaixonado somos nós. Eles não têm essa obrigação. Não é? Então aí o nosso papel, para que a gente consiga colocar em prática aqueles componentes, né, dos PCNs, é fazendo com que o meu aluno admire, que ele goste daquilo, que não seja um peso a minha aula, né? Até porque a nossa carga horária nas escolas, né, geralmente é muito reduzida. O padrão é de 2 aulas semanais a 1 aula semanal. Então é muito pouco tempo. Então aproveite ele de uma forma proveitosa, prazerosa, tá bom? Outra, faça premiações. Eu sei que quem é de uma linha mais marxista ou de esquerda talvez não vá concordar comigo com essas premiações, porque daí vai se tornar meritocracia, né? Uma aula meritocrática, como assim? Mas em algumas situações eu achava interessante fazer. É claro, considerando
o peso de cada aluno, o desenvolvimento de cada aluno, né? Vendo como cada um se desenvolvia. É um trabalho, isso dá trabalho, mas vale muito a pena. E eu fazia nas salas o prêmio Filosofei. E era muito legal. Eles ganhavam, no caso, uma lembrancinha, que era um chocolate, geralmente, e um cartãozinho escrito assim: você agora ganhou, faz parte dos alunos, né, que ganharam o prêmio Filosofei e tal. E esse prêmio vale em todo o território escolar. E era muito legal, eles saindo no intervalo, assim, mostrando para todo mundo que eles tinham ganho o prêmio. Vale muito a pena, tá? Outra, seja humano, tá? Isso aqui é muito interessante, porque o nosso conteúdo ele já permite isso. Filosofia. Então a gente vai tratar de questões humanas. Não dá para tratar de questões humanas sendo desumano, não é? Sendo frio, não tendo a empatia. Isso é extremamente importante. Seja empático com o seu aluno. Não se preocupe tanto com notas, tá bom? Tudo isso é uma questão burocrática. Não estou dizendo que ela não é importante. Nós temos que avaliar, nós temos que dar a nota, isso é importante. Entretanto, você que está convivendo ali naquele ambiente com o seu aluno, você vai percebendo. Não é? Às vezes o 60 dele, o 6.0 que ele tira de nota, é um 9, é o 9 dele, é o 10 dele, é o máximo que ele pode alcançar. Então considere isso, tá? Isso tudo faz parte dessa dimensão humana. E vá além da sala de aula, ou seja, crie projetos, faça parcerias com outros professores, com instituições, com grupos, tá bom? Isso vale a pena, isso contribui muito para a construção do seu aluno. Trouxe algumas fotos aqui, ó. Esse aqui é uma atividade que eu fazia com os meus alunos, que eu chamava era para revisão de conteúdo, era o passo-repassa. Então é uma mesa de passo-repassa, e eles formavam grupos. Eu já vou explicar mais adiante, tá? Um pouquinho melhor sobre essa aqui. Esse que eu falei para vocês, ó, é o prêmio Filosofei. Então, o aluno que alcançasse aí uma média muito boa na sala, enfim, levando em consideração vários fatores, né? Ele ganhava aí um cartãozinho, como eu disse: parabéns, você é um aluno Filosofei, e uma lembrancinha aqui para eles. Essa aqui foi uma atividade que nós realizamos com os alunos na escola. Então, é como eu disse, ir além da sala de aula. Eu sou o professor, mas na hora que a escola faz lá um evento com a comunidade, eu participo, não é? Se for preciso colocar peruca, ó, a gente coloca e a gente se diverte com eles e ri junto. Isso fortalece demais depois, não é? A relação entre você e ele na sala de aula, tá bom? Mais uma vez aqui, o Prêmio Filosofei. Olha só, eu não me vestia assim não, tá? Essa gravata aqui mal colocada e esse colete, eu colocava na hora para fazer a premiação. E eles ficavam ansiosos para chegar o dia da premiação, para receber, para ver quem é que ia ganhar esse Prêmio Filosofei. Aí eu colocava o colete, eu colocava a gravata, ia me arrumando assim, enquanto tinha uma música de formatura de fundo. Era muito legal, assim, muito bacana. Atenção, tudo isso não é em escola particular, tá? É em escola pública. Eu sempre trabalhei como professor na rede pública, porque às vezes a gente acredita que isso só pode acontecer na rede privada de ensino. Não é, tá bom? Nós podemos sim fazer isso também na rede pública. Aqui mais uma vez, outro prêmio Filosofei, e essa foto acho muito legal. Foi uma atividade que eu realizei com os terceiros anos na temática sobre patrimônio material e patrimônio imaterial no nosso país. E no patrimônio imaterial eu pedi para que eles trouxessem algum alimento, alguma coisa que caracterizasse, né? Esse aqui eu não me lembro qual estado que era, mas eles foram divididos por estados, e esses estados tinham que trazer aí cada um prato típico como patrimônio, prato típico que foi tombado como patrimônio imaterial. E deu muito certo também, o resultado foi bem legal aqui, ó. Todo mundo comeu e se divertiu bastante. Legal? Outro exemplo que eu trago, que você pode realizar na sua sala, é uma revisão de conteúdos. Então, ao invés de ficar lá falando mais uma vez sobre aquele assunto que eles já cansaram de ouvir, ou que eles nem ouviram na primeira vez, né, você pode fazer uma revisão de conteúdo um pouco mais animada, mais dinâmica. Eu tenho duas formas que eu utilizava, né, que eu utilizo. A primeira é a agenda de compromissos. A agenda de compromissos é assim, ó, você coloca lá, pode escrever no quadro, se a sua escola tiver
impressora para você imprimir uma folhinha para cada aluno, faça na impressora ou coloque no quadro um dia antes, peça para eles copiarem, tá? Funciona assim. Aqui você coloca o horário do lado e a legenda é sempre, ó, me encontrar com, deixa um espaço para falar, aí você pega um tema da sua aula que você quer revisar. Eu quero revisar a ética ambiental. Eu falei com ele sobre ética ambiental e vai cair na prova. Então, às 8 horas eu coloco lá, ó, ética ambiental. 9 horas, ética dos negócios. 10 horas, bioética. E o que acontece? No dia da sua revisão de conteúdo, cada um deles vai estar com essa agendinha aqui e eles vão sair pela sala, entre eles, agendando horários para conversarem. Então, 8 horas, o João vai escrever o nome do Pedro aqui, ó. E o Pedro vai escrever o nome do João lá na agenda dele, aqui. Depois que todos eles tiverem preenchido os horários com o nome dos seus amigos, né, da sala, você, professor, vai ser o relógio. Então você vai gritar lá, ó, 8 horas! Quando der 8 horas, é muito legal. Eles correm entre eles agora para sentar e conversar sobre ética ambiental. E eles conversam, tá bom? Você vai passando ali, volta, observando aquilo, você vai ver que vai funcionar. Eles conversam. É um jeito bacana e muito leve de você trabalhar o conteúdo. Primeiro, porque eles não vão ficar ouvindo você falar, mas é o amigo. Então é a linguagem de jovem para jovem. É uma linguagem muito própria deles, que se torna mais fácil deles absorverem aquele conteúdo, tá? Aprendendo com o outro. E caso eles tenham dúvidas, que sempre acontece, eles te chamam. Professor, é isso mesmo, né? Do jeito que eu estou falando aqui para ele é assim. E você vê que é um processo muito enriquecedor. A avaliação depois tem um resultado excelente, muito bom, assim. E o segundo modelo que eu faço é o do passo-repassa, que é aquela foto, deixa eu voltar aqui, essa foto aqui que eu mostrei para você. Essa foto aqui, essa mesinha aqui de passo-repassa eu pedi para fazer. É claro, se você não puder ou não quiser gastar com isso, o passo-repassa pode ser só de levantar a mão mesmo, né? Quem souber a resposta, algo bem simples. Como é que ele funciona? Você vai dividir a sala em 2 grupos e esses grupos vão disputar. Grupo A e grupo B. Na primeira vez, quando for a primeira rodada, eles não podem pedir ajuda. Você faz a pergunta, quem souber bate na mesa, acende a luz ou levanta a mão, não é? E ele não pode pedir ajuda, vai ter que responder. Caso ele erre a pergunta, a vez é passada para o outro, para o adversário. E esse adversário pode pedir ajuda para a turma. E aí a turma ajuda e eles ganham pontos, enfim. Eu sempre fazia com os meus alunos que no final o grupo que ganhasse tinha já 1 ponto garantido na prova, na avaliação. Então, todo mundo corria para vencer. Era algo muito participativo, era muito legal, tá? Ou você pode fazer assim, eliminando uma questão, né? O grupo que ganhar vai poder eliminar a questão que quiser na prova. Enfim, são negociações que você pode criar, tá? Olha, foram alguns exemplos, nosso tempo já correu aqui, né? Foram alguns exemplos de uma maneira que você poderia trabalhar bem dinâmica aí com a sala. Eu espero que seja proveitoso para você no futuro, né? Assim que você começar a lecionar, que o seu trabalho seja feito com muito carinho, com muita qualidade, vale a pena, tá bom? Nós temos um grande papel, uma grande contribuição a dar na formação desses jovens aí que precisam da gente. E é próprio da filosofia. Aproveite, porque a nossa disciplina é riquíssima, né? Humanamente falando, intelectualmente falando, e eles têm muita curiosidade sobre isso, muito interesse sobre isso, tá? Desejo muita sorte, muito sucesso na sua formação, na sua caminhada. Precisando, estamos aqui, né? O que pudermos ajudar. E eu deixo uma pergunta final aqui para você, ó. Você teria alguma outra sugestão de atividade que facilite o trabalho na sala de aula? Caso você tenha, me conta lá na live, tá bom? Nós vamos estar lá. Chega lá, conta comigo, conta para mim, conta pra gente o que você tem aí para colaborar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. EAD, Unicentro, do meu jeito